Você sente isso? Essa inquietação no seu peito, essa sensação de que há algo acontecendo ao seu redor que seus olhos ainda não conseguem ver? Algo está se movendo, algo grande, algo que pode mudar tudo. Há forças que trabalham contra você, sussurros que tentam minar sua esperança, mas hoje seus olhos se abrirão. Assim como Geazi, que temeu ao ver o exército inimigo cercando Eliseu, você tem olhado ao seu redor e enxergado apenas problemas, dificuldades, portas fechadas e um caminho sem saída. Mas há algo que você não percebeu ainda. Existe um exército celestial ao seu favor, uma força invisível que está prestes a se manifestar de forma tão poderosa que todas as muralhas ao seu redor começarão a ruir. Eu quero que você fique comigo até o fim, porque algo será revelado aqui, algo que pode transformar completamente sua vida. Não saia, não desvie a atenção. O que eu tenho para te dizer hoje é urgente, é divino, e você precisa ouvir cada palavra. Deixe seu coração aberto e permaneça aqui, porque essa mensagem não é um acaso. Ela é um chamado diretamente para você. Quantas vezes você se sentiu cercado? Quantas vezes a vida pareceu te empurrar contra a parede sem uma saída visível? Talvez você esteja enfrentando desafios dentro da sua própria casa, conflitos que drenam suas forças. Pode ser um filho distante, um casamento abalado, problemas financeiros que insistem em te preocupar noite após noite. Ou talvez seja a sua saúde, dores constantes, diagnósticos que te fazem questionar se haverá um amanhã melhor. Você olha para os lados e vê apenas barreiras, inimigos invisíveis, um peso que parece impossível de carregar. Mas escute. A verdade que os seus olhos naturais não conseguem ver é que existe uma movimentação no mundo espiritual agora mesmo. Existe um Deus que tem visto cada passo seu e Ele já ordenou a reviravolta. Você não está sozinho nesse campo de batalha. Se você pudesse ver com os olhos espirituais agora, enxergaria uma realidade completamente diferente. Há anjos em volta da sua casa. Há um mover divino preparando uma virada inesperada. Mas para que isso se manifeste, você precisa fazer algo essencial: confiar. Eliseu não ficou desesperado como Geazi. Ele sabia algo que o seu servo ainda não compreendia. Ele via além da realidade visível. E hoje, Deus quer abrir os seus olhos para que você também enxergue além do que está à sua frente. Não é sobre o que parece estar acontecendo, é sobre o que Deus está fazendo nos bastidores. O inimigo quer te convencer de que o fim chegou, que não há saída, que tudo está desmoronando. Mas o Senhor já decretou: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nada poderá frustrar os planos dele para a sua vida. Você pode não entender agora, pode não ver como as peças se encaixarão. Mas confie, a resposta está a caminho. O livramento já foi liberado. O que parecia impossível começará a se desenrolar diante dos seus olhos. Se você sente que essa palavra está falando diretamente com você, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Faça disso a sua declaração de fé. Deixe essa palavra ecoar dentro de você, porque o que Deus está preparando é maior do que tudo que você imaginou. Há algo que vai acontecer nos próximos dias, e quando isso acontecer, você lembrará dessa mensagem. Você verá a confirmação dessa palavra de uma maneira que ninguém poderá negar. Pessoas que não acreditavam no que Deus podia fazer na sua vida, verão com os próprios olhos o agir dele. Aqueles que te subestimaram, que falaram que era o seu fim, verão que Deus tem a última palavra. Mas para isso você precisa permanecer firme. Não desista agora, não pare no meio do caminho. Deus já ordenou o que precisa acontecer e nada poderá impedir. Preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Nem tudo é o que parece ser. Existem batalhas que não se vencem com força humana, mas com fé.
Há situações que parecem impossíveis, mas são apenas oportunidades para que Deus mostre o seu poder. O exército de Samaria achava que tinha vencido, que Eliseu estava encurralado, mas em um instante Deus mudou toda a história. O que era uma situação de derrota se transformou em um testemunho glorioso. O mesmo acontecerá com você. A história não termina aqui. Seu capítulo final ainda não foi escrito. Deus está virando essa página e trazendo um novo tempo sobre sua vida. Se você crê nisso, continue aqui. Não saia antes de receber tudo o que Deus está liberando para você através desta mensagem. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso. Há pessoas ao seu redor que estão como Geazi, desesperadas, sem esperança, sem enxergar o que Deus já preparou. Seja um canal de bênção para alguém hoje. Espalhe essa mensagem. Deixe que ela alcance corações que estão precisando dessa revelação. E se você quer continuar recebendo palavras como essa, que fortalecem, que abrem os olhos, que trazem direção e esperança, se conecte. Não perca as próximas mensagens que Deus tem para você. Há mais por vir e você não pode ficar de fora. Agora, escute com atenção. Algo está prestes a acontecer. Você sentirá a presença de Deus de uma forma nova. Algo dentro de você começará a se mover. Sabe aquela sensação de que algo grande está para acontecer? Não ignore isso. É Deus falando. É Ele te preparando. Algo está sendo destravado no mundo espiritual agora. Segure essa palavra. Confie. O sobrenatural está chegando. Aquieta seu coração. Respira fundo. A presença de Deus está aqui e Ele está fazendo algo agora mesmo dentro de você. Existe um mover invisível, uma força que trabalha nos bastidores da sua vida, mesmo quando tudo parece parado. Você não imagina o que já foi decretado a seu favor, as portas que estão sendo abertas, as respostas que já começaram a ser enviadas. Há momentos em que a espera parece longa demais, em que a alma se inquieta e a mente tenta entender aquilo que só pode ser discernido espiritualmente. Mas Deus quer que você saiba, nada está atrasado, nada fugiu do controle. Os seus olhos se abrirão e você enxergará que, enquanto parecia que nada acontecia, Deus já estava preparando o cenário para algo maior do que você pediu. Você não chegou até aqui por acaso. Cada detalhe da sua jornada tem um propósito. O que parecia uma demora era, na verdade, um tempo de alinhamento divino. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele não entrega algo incompleto, não libera promessas pela metade. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está ajustando cada peça para que, quando a resposta chegar, ela seja perfeita. Você já sentiu essa inquietação antes, essa sensação de que algo precisa mudar, que algo está prestes a se mover? Isso não é apenas um pensamento passageiro, é Deus te preparando para o que está por vir. Porque quando Ele se manifesta, não há barreiras que resistam, não há muralhas que permaneçam de pé. Tudo cede diante da ordem dEle. Muitas vezes, o que nos impede de enxergar o que Deus está fazendo é o medo. O medo paralisa, distorce a realidade, nos faz acreditar que estamos sozinhos, que Deus nos esqueceu. Mas isso não é verdade. Deus não esquece daqueles que Ele chama. Ele não ignora as orações sinceras, não despreza as lágrimas silenciosas. Ele vê, Ele se importa, Ele age. Mesmo quando tudo parece sem resposta, Ele está conduzindo sua história com mãos firmes e amorosas. O inimigo tenta fazer com que você duvide disso, tenta plantar a incerteza, mas hoje essa mentira será desfeita. Hoje, a verdade de Deus se levanta dentro de você como um fogo que queima todas as dúvidas e fortalece a sua fé. Existe uma cena acontecendo no céu agora mesmo. Se seus olhos espirituais se abrissem, você veria um movimento intenso. Anjos sendo enviados, portas sendo destrancadas, correntes sendo quebradas. Deus não faz nada pequeno.
Ele não opera sem propósito. O que Ele está preparando para você é grande, é definitivo, é poderoso. Não tenha medo do processo. Não desanime no meio do caminho. O que parece um silêncio divino é, na verdade, um tempo de construção. Se Deus ainda não te deu aquilo que você espera, é porque Ele está preparando algo que vai além da sua imaginação. Escreva aqui nos comentários: Deus, abre meus olhos para enxergar o que não vejo. Esse é o clamor que transforma. Essa é a oração que muda tudo. Porque quando Deus abre os nossos olhos, o medo se dissolve, a dúvida se desfaz e a certeza do agir dele se torna inabalável dentro de nós. E é exatamente isso que Ele está fazendo agora. Ele está removendo toda venda espiritual, toda limitação que tem te impedido de ver além das circunstâncias. Você não está sozinho, você nunca esteve. O que te cerca hoje não determina o seu amanhã. O exército inimigo ao redor de Eliseu parecia ser um obstáculo intransponível. Mas no instante em que Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu que o cenário era muito maior do que ele imaginava. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6,16. Essa palavra não era apenas para aquele momento. Ela ecoa até hoje sobre a sua vida. Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, o que pode te vencer? Nada. Nenhuma ameaça é maior do que a presença de Deus ao seu redor. A tempestade pode rugir, os ventos podem soprar com força, mas nada pode te derrubar se Deus for o seu fundamento. Você já enfrentou desafios antes, já passou por dias difíceis, já superou situações que pareciam impossíveis. E o que te sustentou? A graça de Deus. O mesmo Deus que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. Ele não permite que você enfrente batalhas sem propósito. Se há um desafio diante de você, também há uma vitória preparada. Se há um obstáculo, há um caminho sendo aberto. O que você precisa agora não é entender todos os detalhes, mas confiar. Confiar que Deus já foi antes de você, que Ele já escreveu o desfecho, que Ele já decretou a resposta. O tempo de Deus nunca falha. Você não está esquecido, não está perdido. A sua história está nas mãos dEle e nada pode frustrar os planos que Ele tem para você. O medo diz que é impossível. A fé responde que tudo já está nas mãos de Deus. A dúvida diz que não há saída. O Espírito Santo sussurra ao seu coração que o caminho já foi preparado. Escolha ouvir a voz certa. Escolha acreditar no que Deus está dizendo. A sua fé não pode ser baseada no que você vê, mas no que Deus prometeu. Porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Seus olhos estão se abrindo. Você está começando a enxergar que essa fase não é o fim, mas um recomeço. Algo está nascendo dentro de você. Uma nova força, uma nova esperança, uma fé renovada. O peso está saindo, a angústia está cedendo e a paz de Deus está tomando o seu coração. Respire fundo. A presença dEle está aí com você. Ele nunca te deixou, nunca te desamparou. Eu sei que dentro de você há um turbilhão de sentimentos agora. Há momentos em que a incerteza parece ser maior do que a fé, quando o tempo de espera se prolonga além do que você imaginava. Mas escute, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele está operando, mesmo quando você não percebe. E no instante certo, tudo que parecia oculto se tornará visível. Você verá com seus próprios olhos aquilo que já foi decretado no céu. Não foi esquecido, não foi ignorado. Deus está preparando algo que mudará completamente a sua história. Seus olhos espirituais estão se abrindo. Você começa a perceber que cada detalhe que te trouxe até aqui fazia parte de um plano maior. Nada foi desperdiçado, nem os dias bons, nem os dias difíceis.
Cada passo, cada lágrima, cada oração silenciosa foram sementes plantadas no solo do tempo. E agora, o que estava escondido começará a florescer. Há um mover invisível ao seu redor. Você pode sentir? Essa paz que invade seu coração agora não é apenas uma emoção passageira. É Deus te dizendo: eu estou aqui e nada fugiu do meu controle. O medo quer te fazer acreditar que as circunstâncias são definitivas, mas a verdade é que o poder de Deus sempre tem a última palavra. Ele não depende da lógica humana, não se limita ao que seus olhos naturais podem ver. Ele age na dimensão da fé, e quando você começa a enxergar com os olhos da fé, tudo muda. As mesmas situações que antes pareciam obstáculos intransponíveis se tornam oportunidades para um grande testemunho. O que parecia um fim é, na verdade, um novo começo. Nada termina enquanto Deus não diz que terminou. Há algo dentro de você que está despertando agora. Uma força que você nem imaginava que ainda tinha. Durante tanto tempo, você acreditou que estava sozinho, que ninguém via suas lutas silenciosas, mas Deus viu. Ele acompanhou cada passo seu. Ele viu quando você se sentiu cansado, quando pensou em desistir. E agora, Ele está te levantando. Você não está à mercê do destino, você está nas mãos de um Deus que governa tudo. E Ele já decidiu que a sua história não será marcada pela derrota, mas pela superação. Escreva nos comentários: eu confio no tempo perfeito de Deus. Faça disso a sua verdade. Declare com fé. Algo poderoso acontece quando você alinha as suas palavras àquilo que Deus está fazendo. O inimigo quer te manter preso ao medo, mas a sua declaração de confiança quebra cadeias invisíveis. No instante em que você afirma a sua fé, os céus se movem a seu favor. Você está sendo reposicionado espiritualmente. As trevas já não têm mais autoridade sobre sua mente, porque agora a luz da verdade de Deus está resplandecendo sobre você. Não se deixe enganar pelas aparências. O que parece ser uma fase de silêncio é, na verdade, uma construção divina. Deus está preparando um cenário que você ainda não consegue ver. Ele está movendo peças, conectando pessoas, criando oportunidades que no momento certo se revelarão diante dos seus olhos. Você verá portas se abrindo onde antes só havia muros. Você verá caminhos se formando onde antes parecia não haver saída. Porque Deus é especialista em transformar impossibilidades em milagres. A resposta não virá pelo caminho que você imagina. Deus não é limitado pela lógica humana. Ele age de formas inesperadas, surpreendentes. Ele não precisa que tudo esteja favorável para fazer acontecer. Na verdade, Ele ama agir quando tudo parece contrário, para que você saiba que foi Ele, e somente Ele, quem realizou. Ele disse a Moisés diante do Mar Vermelho: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Às vezes, o que falta não é o milagre, mas a coragem para dar o primeiro passo. Deus já decretou que você vencerá, mas Ele quer que você se mova. Que você não fique paralisado pelo medo, que não se renda à dúvida. Quando Ele diz marche, significa que há um caminho invisível que só se revelará quando você avançar. O mar só se abre depois da decisão de seguir. A provisão só chega depois do passo de fé. O impossível se desfaz diante daqueles que confiam plenamente. Você está pronto para dar esse passo? Você sente isso dentro de você? Essa inquietação, essa certeza de que algo está prestes a acontecer? Não ignore essa sensação. É Deus te chamando para um nível mais profundo de fé. Ele está dizendo ao seu coração: confie, eu estou no controle. E quando Deus está no controle, não há margem para o fracasso. Pode parecer que as coisas estão difíceis agora, mas quando Ele intervém, tudo muda em um instante. Nada resiste ao seu poder. Talvez você esteja cercado de vozes negativas,
de pessoas que tentam te convencer de que não há saída. Mas lembre-se, Geazi também viu apenas o exército inimigo, até que Deus abriu seus olhos para enxergar a realidade espiritual. Há mais ao seu favor do que contra você. A pressão pode ser grande, mas maior ainda é a proteção divina sobre a sua vida. Deus não permitirá que o inimigo destrua aquilo que ele mesmo está construindo. A fé não é apenas acreditar no que Deus pode fazer, mas confiar na maneira como ele escolhe fazer. Você não precisa entender todos os detalhes. Você só precisa crer que ele sabe exatamente o que está fazendo. E enquanto você caminha pela fé, ele vai alinhando tudo ao seu redor. Os tempos difíceis não são o fim, são apenas o meio pelo qual ele está te fortalecendo. Você será capaz de olhar para trás e entender por que cada detalhe foi necessário. O céu está se movendo agora mesmo. Há respostas sendo liberadas. Há cadeias caindo. Há um novo tempo sendo ativado sobre a sua vida. Você pode sentir. Essa paz que inunda seu coração agora é o testemunho do Espírito dentro de você, confirmando que Deus já está agindo. Ele não mente, não falha, não chega atrasado. Tudo está dentro do plano perfeito dele. Respire fundo, deixe essa verdade penetrar seu coração. O que Deus começou, ele vai completar. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O que parecia ser um bloqueio será, na verdade, a maior prova do poder dele na sua vida. Ele está transformando tudo. O que antes era dúvida agora é certeza. O que antes era medo agora é coragem. Você não sairá desta mensagem do mesmo jeito que entrou. Algo mudou dentro de você. E se tudo ao seu redor parece o mesmo, não se preocupe. O mundo espiritual já se moveu ao seu favor. E em breve, o que foi liberado no céu se manifestará na sua realidade. Deus não esquece. Deus não abandona. Deus não falha. Você está no centro da vontade dele. A sua história está segura nas mãos do Todo-Poderoso. Você sente isso? Algo dentro de você se alinhando a essa verdade, como se o Espírito de Deus estivesse soprando uma nova esperança sobre sua alma. O mundo ao seu redor pode não ter mudado ainda, mas algo dentro de você já começou a se transformar. É assim que Deus trabalha. Primeiro ele muda seu interior, fortalece sua fé, abre seus olhos espirituais e então, no tempo exato, tudo ao redor começa a se mover. Você não imagina o que já foi decretado a seu favor. No mundo espiritual, há portas sendo abertas, há respostas vindo em sua direção. Deus está te conduzindo por um caminho que talvez você não tenha planejado, mas que faz parte do propósito dele para você. Não se assuste com as mudanças, não tema os processos. Ele sabe exatamente onde está te levando. O que parece um desvio, na verdade, é um atalho para a vontade perfeita de Deus. Cada detalhe já foi escrito, cada passo já foi ordenado, e a única coisa que ele pede de você agora é: confie. Mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho parece estreito, continue andando. Continue crendo. Você pode não ver agora, mas cada oração que saiu do seu coração está diante do trono de Deus. Nada se perde. Nenhuma palavra, nenhum clamor sincero passa despercebido pelo céu. O que você pediu pode não ter chegado ainda, mas Deus não esqueceu. Ele não é homem para prometer e não cumprir. Ele não joga palavras ao vento. Se ele disse que faria, então já está feito no mundo espiritual. E no tempo certo, aquilo que está invisível se tornará realidade diante dos seus olhos. A sua resposta não está atrasada, porque Deus não trabalha com relógios humanos. O que ele tem para você não chega cedo demais, nem tarde demais, mas exatamente no momento certo. O tempo de Deus é perfeito. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda não sabe. E é por isso que ele pede que você descanse. Quando tentamos acelerar o processo, acabamos carregando pesos que não foram feitos para nós.
Mas quando confiamos, quando entregamos, Deus trabalha sem impedimentos. Deixe essa palavra penetrar seu coração. Eu escolho confiar no tempo de Deus. Escreva isso, declare isso, faça dessa verdade o seu alicerce. O inimigo quer semear dúvidas, quer fazer você acreditar que Deus se esqueceu, que suas orações não fazem diferença. Mas essa mentira cai por terra agora, porque Deus não apenas ouve, Ele responde. E quando Ele se levanta para agir, nada pode impedir. Nenhuma resistência pode se manter de pé diante do seu poder. O que Deus está preparando para você tem um propósito maior do que apenas te abençoar. É algo que vai impactar outras vidas ao seu redor. Deus não faz algo pequeno, Ele não se move sem propósito. O que Ele está liberando sobre você será tão grande que não poderá ser contido. Será um testemunho vivo, algo que tocará outras pessoas, que revelará a grandeza do Deus que você serve. Ele está te preparando para algo que vai além das suas expectativas. Você já percebeu como, às vezes, as maiores bênçãos surgem depois dos momentos mais difíceis? Como se o céu estivesse silencioso, como se Deus estivesse distante. Mas é exatamente nesses momentos que Ele está mais perto, trabalhando nos detalhes, moldando sua fé, preparando tudo para a grande virada. O que parece um atraso é, na verdade, uma construção. Deus nunca deixa nada pela metade. Ele completa cada obra que começa. A Bíblia nos mostra isso de maneira clara. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus não inicia processos sem um propósito. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. O que Ele começou, Ele vai terminar. E quando Ele termina algo, é sempre maior e melhor do que imaginamos. Agora, pare um momento e reflita. Quantas vezes Deus já te livrou de situações que você nem percebeu? Quantas vezes Ele já agiu sem que você soubesse? Há coisas que Ele afastou da sua vida, caminhos que Ele fechou, portas que Ele não permitiu que você entrasse, porque sabia que não eram para o seu bem. Você pode não ter entendido na hora, mas se olhar para trás, verá a mão dEle em cada detalhe. Deus está te ensinando a confiar mais nele, a depender menos do que seus olhos podem ver e mais daquilo que Ele já declarou sobre sua vida. Ele quer que sua fé esteja firmada na palavra dEle e não nas circunstâncias. O que você vê agora pode não ser o que você esperava, mas se Deus está no controle, então você pode ter certeza de que Ele está preparando algo maior. Confie na jornada. Cada etapa tem um propósito. Você está sendo treinado para algo maior. Deus não desperdiça processos. Ele usa cada experiência, cada desafio, cada espera para moldar seu caráter, para te preparar para o que Ele já determinou. Há algo dentro de você que Ele está ativando agora. Um nível mais profundo de fé, uma nova percepção espiritual. Os seus olhos não verão apenas os problemas, mas enxergarão a solução. Você começará a ver como Deus vê. Seus dias não serão definidos pelas dificuldades que você enfrenta, mas pela fé que você carrega. Você não será lembrado pelo que sofreu, mas pelo que venceu. Deus está te preparando para um tempo onde sua fé será maior do que qualquer circunstância. Onde você andará sem medo, onde confiará mesmo sem entender. Isso é fé verdadeira, e é essa fé que move montanhas. Os desafios não são sinais de que Deus te esqueceu. São oportunidades para que Ele se manifeste de uma forma ainda maior. As provas precedem os milagres. A batalha que você enfrenta agora será o testemunho que você contará amanhã. O deserto nunca é o fim da jornada, mas o caminho para a promessa. Deus está te levando para um lugar novo. E cada passo que você dá te aproxima mais do cumprimento daquilo que Ele prometeu. Não olhe para trás. O que ficou para trás já não define mais você.
O seu futuro não será uma repetição do seu passado. Deus está fazendo algo novo. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia impossível será testemunhado. Nada escapa ao controle dele, e se ele disse que faria, então já está feito. Agora tome essa palavra para você, deixe essa verdade enraizar no seu coração. Deus está no comando. Nada do que acontece na sua vida foge do plano dele. E tudo que ele faz tem um propósito. Você não está sozinho, você nunca esteve. Ele sempre esteve ao seu lado, cuidando de cada detalhe. Respire fundo, permita que essa paz preencha seu interior. O tempo de Deus é perfeito. Você não precisa correr, não precisa temer, apenas confie, porque quando Deus age, tudo muda. Há um mover acontecendo agora mesmo. Você pode não ver, pode não entender completamente, mas algo está se alinhando no mundo espiritual ao seu favor. Há momentos em que parece que Deus está em silêncio, mas a verdade é que Ele está trabalhando nos bastidores. Tudo o que você passou, cada situação, cada decisão, cada oração que parecia não ter resposta, foi parte de um plano que agora começa a se revelar. Deus não age por impulsos, Ele não improvisa. Tudo o que Ele faz tem um propósito eterno. Seus olhos espirituais estão se abrindo para enxergar que o tempo de espera não foi um tempo perdido. Foi um tempo de construção, de fortalecimento, de amadurecimento. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Há uma nova força dentro de você, uma fé refinada pelo fogo das provações. E essa fé agora se torna a base para aquilo que Deus está prestes a manifestar. Quando Ele começa uma obra, Ele não faz pela metade. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Muitas vezes, queremos entender cada detalhe do plano divino antes de confiar. Queremos respostas antes da entrega, garantias antes da caminhada. Mas fé não é enxergar tudo, é caminhar mesmo sem ver. É confiar que Deus já foi à frente, que Ele já preparou o caminho, que Ele não nos deixará tropeçar. Ele mesmo disse em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A jornada não foi fácil, mas Deus nunca prometeu facilidade. Ele prometeu presença. Ele prometeu sustento. E é isso que Ele tem feito por você. Nos dias em que você achou que não aguentaria mais, Ele estava lá. Quando você pensou em desistir, Ele te segurou. Você pode até não ter percebido, mas cada passo que você deu até aqui foi sustentado pela mão dele. Não foi sua força que te trouxe até este ponto. Foi a graça de Deus te carregando quando você não conseguia mais seguir sozinho. Agora olhe para dentro de você. O que antes era incerteza começa a dar lugar a uma nova confiança. Há algo sendo restaurado dentro do seu coração. A esperança que parecia distante está voltando. Deus está ativando algo dentro de você. Ele está te chamando para um nível mais profundo de fé, onde você não precisa mais de provas para crer, onde você descansa na certeza de que Ele já está agindo. Você sente isso? Essa certeza que começa a crescer dentro de você? Isso não é ilusão, não é apenas um pensamento positivo. É o Espírito Santo confirmando que algo foi liberado a seu favor. Declare aqui nos comentários: eu descanso na fidelidade de Deus. Escreva isso como um selo no seu coração. Deixe essa verdade ser a base da sua vida. Porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você entrega, Ele move as peças. Não se trata da sua capacidade, mas da soberania dEle. Deus já decidiu que a sua história não terminará na frustração, mas na realização do propósito que Ele escreveu para você desde o princípio. Se você pudesse ver tudo o que Deus já preparou, não haveria mais espaço para a ansiedade.
Se seus olhos se abrissem para a magnitude do que Ele está fazendo, você jamais duvidaria. Mas Deus quer que você confie antes de ver. Ele quer que sua fé seja firme, inabalável, não baseada no que seus olhos naturais percebem, mas na certeza inquestionável de que Ele está no controle. Aquele que governa os céus e a terra está cuidando de cada detalhe. O que parecia um atraso era, na verdade, um redirecionamento. Deus fechou algumas portas porque Ele sabia que não eram para você. Ele afastou algumas pessoas porque elas não faziam parte do seu destino. Ele permitiu que algumas situações acontecessem porque Ele precisava te ensinar algo que você não aprenderia de outra forma. Nada foi desperdício, nada foi em vão. Tudo fazia parte do plano dele. E agora, esse plano começa a se revelar diante de você. Os dias de incerteza estão ficando para trás. A cada nova manhã, Deus está te conduzindo para mais perto do cumprimento da promessa. Você não precisa temer o futuro. Seu amanhã já está garantido nas mãos dele. Ele é um Deus de detalhes, um Deus que não esquece, que não falha, que não abandona aqueles que confiam nele. Se Ele cuidou de você até aqui, Ele continuará cuidando. O que Ele começou, Ele é fiel para completar. Nada poderá frustrar os planos de Deus para a sua vida. Não importa o que tentem contra você, não importa os obstáculos que surjam no caminho. Se Deus disse que vai fazer, então nada poderá impedir. Nenhuma resistência humana pode anular um decreto divino. O que Deus determinou sobre você está selado nos céus. E no tempo certo, você verá com seus próprios olhos a manifestação do que Ele já declarou. Seja forte. Continue caminhando. Você não chegou até aqui para desistir. O processo pode ter sido doloroso, mas o propósito é maior. Deus está transformando tudo. Ele está convertendo dores em testemunhos, desafios em vitórias. O que parecia um bloqueio será a prova do poder dele na sua vida. A história não termina aqui. Deus ainda está escrevendo capítulos que você nem imagina. O vento pode soprar, as circunstâncias podem tentar te desanimar, mas você permanecerá firme. Porque a sua fé não está baseada em emoções, mas na verdade inabalável de que Deus é fiel. A sua segurança não vem do que você vê, mas da certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar para o seu povo, que fez os muros de Jericó caírem, que sustentou os profetas, é o Deus que cuida de você. Nada do que você enfrentou foi em vão. Cada experiência moldou você, fortaleceu sua fé, preparou você para este momento. Agora é tempo de avançar sem medo, tempo de confiar sem reservas, tempo de viver não baseado nas dúvidas, mas na certeza absoluta de que Deus já está à frente, preparando tudo para o cumprimento da sua vontade. Não olhe para trás. O que passou não pode mais definir quem você é. Deus está fazendo algo novo, algo que nunca foi visto antes. Creia, descansa, permaneça. Deus está no controle. Você sente isso? Algo está mudando dentro de você. Como se uma nova força estivesse nascendo. Como se aquilo que antes parecia incerto, agora estivesse se tornando claro. Deus está alinhando sua visão ao propósito dele. O que antes era confuso agora faz sentido. O que parecia impossível agora é apenas um passo de fé. Há uma certeza crescendo dentro de você. Uma convicção que não vem de emoções passageiras, mas do próprio Espírito de Deus. Ele está confirmando dentro de você que nada foi em vão. Há um tempo para todas as coisas. Há momentos em que Deus permite que passemos pelo fogo, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Assim como o ouro é refinado na alta temperatura, nossa fé é purificada nas provações. Você sentiu o calor do processo, enfrentou dias difíceis, caminhou por períodos de incerteza, mas agora começa a entender que cada etapa foi necessária. Deus nunca desperdiça dor.
Ele transforma cada experiência em um testemunho que revelará a glória dele através da sua vida. Muitos não entenderam seu processo. Alguns te julgaram, outros se afastaram. Houve momentos em que você se sentiu sozinho, mas Deus nunca saiu do seu lado. Quando parecia que ninguém via o que você enfrentava, Ele estava ali, sustentando você. Cada oração silenciosa, cada lágrima escondida, cada pensamento que ninguém conhecia, Ele viu. Ele estava te lapidando, preparando você para um tempo em que sua fé não dependeria das circunstâncias, mas da certeza de quem Ele é. Seus olhos espirituais estão se abrindo. Você está começando a enxergar que há mais ao seu favor do que contra você. O mundo natural pode mostrar dificuldades, mas a realidade espiritual revela que Deus já ordenou a sua vitória. Lembre-se das palavras de 2 Crônicas 20:15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Isso significa que o que parece ser um desafio maior do que você pode suportar, na verdade, já está nas mãos do Todo-Poderoso. Não tente entender tudo com a lógica humana. O que Deus está fazendo na sua vida vai além do que a mente natural pode compreender. O processo pode parecer confuso agora, mas quando você olhar para trás, verá que cada detalhe se encaixou perfeitamente. Deus não trabalha de forma aleatória. Ele tem um propósito em cada porta que fecha, em cada caminho que abre, em cada pessoa que Ele permite entrar ou sair da sua vida. Nada é por acaso. Escreva aqui nos comentários: eu creio que Deus já está agindo. Faça dessa verdade o seu alicerce. Não permita que as dúvidas tenham mais espaço do que a sua fé. O inimigo tentará fazer você questionar se Deus realmente está trabalhando, mas a resposta já foi decretada. O que Deus planejou para você já está em andamento. Ele não se atrasa, não falha, não esquece. A sua resposta não depende do tempo humano, mas do tempo perfeito dele. Se você pudesse ver tudo o que está sendo preparado, descansaria sem medo. Se pudesse enxergar como Deus já organizou cada detalhe, não haveria espaço para a ansiedade. Mas Ele quer que você confie antes de ver. Ele quer que sua fé não dependa de sinais visíveis, mas da certeza inabalável de que Ele está no controle. Isso é confiança verdadeira. Isso é entrega genuína. Quando você entrega tudo nas mãos dele, pode viver em paz, mesmo quando ainda não vê a solução. O que Deus tem para você é maior do que seus pensamentos podem imaginar. Seus sonhos são pequenos, perto do que Ele já preparou. Talvez você tenha feito planos, esperado respostas específicas, mas Deus não está limitado às suas expectativas. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que está por vir será tão grandioso que você entenderá por que algumas coisas não aconteceram antes. Deus nunca erra no tempo. Olhe para a sua vida agora. O que parecia ser um obstáculo intransponível há algum tempo atrás já foi superado. Você achava que não conseguiria passar por certas situações, mas passou. O que isso significa? Que a mesma força que te sustentou antes te sustentará novamente. Deus não te trouxe até aqui para te deixar pelo caminho. Se Ele começou algo, Ele vai terminar. A promessa que Ele fez ainda está de pé. O tempo dele está se cumprindo, mesmo que você ainda não veja. A vida não é sobre entender tudo, mas sobre confiar. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas saber quem segura sua vida nas mãos. Quando você entende que Deus está no controle, o medo perde a força. A ansiedade se dissolve. A paz toma o lugar da incerteza. Porque quando você sabe que Deus já decretou sua vitória, não há mais espaço para a insegurança. Ele já escreveu o final da sua história, e é um final de promessa cumprida. O que você faz enquanto espera define o que você receberá.
Esperar não é ficar parado, mas continuar confiando, continuar crendo, continuar caminhando. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando não entendem o processo. Se Ele permitiu que você passasse por essa fase, é porque há algo maior sendo preparado. Sua fé não será em vão, sua espera não será desperdiçada. Tudo está sendo alinhado. As palavras de Deus nunca voltam vazias. Quando Ele declara algo sobre sua vida, essa palavra se cumpre. Não importa o tempo que passe, não importa as dificuldades que surjam no caminho. O que Deus falou, permanece. Ele sustenta cada promessa, fortalece cada passo e leva você exatamente para onde Ele determinou. Você não precisa temer. Você está dentro do plano perfeito dele. Não olhe para os ventos ao seu redor. Quando Pedro caminhou sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus, permaneceu firme. Mas no momento em que olhou para a tempestade, começou a afundar. A tempestade ao seu redor pode ser grande, mas sua segurança está em onde você coloca seus olhos. Se sua fé estiver firmada em Deus, você não será abalado. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele já preparou o caminho. Acredite que cada detalhe já foi pensado. Deus não se esquece de nada. Ele cuida das mínimas coisas. O que parecia impossível já está sendo resolvido. O que parecia distante está mais perto do que você imagina. E quando chegar o momento certo, tudo fará sentido. Você verá que Deus nunca te deixou sozinho, que Ele sempre esteve guiando cada passo seu. Há algo poderoso acontecendo dentro de você agora. É como se um novo fôlego estivesse sendo soprado sobre a sua alma, dissipando a incerteza e trazendo uma clareza que você não experimentava há tempos. Deus está reafirmando dentro de você que Ele está no controle, que nada foi deixado ao acaso e que a sua jornada até aqui tem um significado muito maior do que você imagina. Cada instante, cada decisão, cada porta que se abriu ou se fechou faz parte de um plano que está sendo revelado passo a passo. A espera nunca é confortável. O tempo de Deus muitas vezes parece um mistério. Mas entenda algo essencial. A demora não significa negação. O fato de você não ter visto a resposta ainda não significa que Deus não tenha agido. O que Ele está preparando não pode ser apressado, porque há algo sendo moldado, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Deus não quer apenas te entregar bênçãos. Ele quer te tornar alguém capaz de vivê-las da maneira certa, sem que elas se percam. Quando você olha para a sua vida, talvez perceba que houve momentos em que você pediu algo e Deus não respondeu como você esperava. Mas olhe mais de perto. Veja quantos livramentos invisíveis Ele já te deu. Quantas portas que você achava que eram oportunidades, mas que, se tivessem se aberto, poderiam ter te levado para um caminho de destruição. Deus não é um realizador de desejos. Ele é um Pai amoroso que só dá aquilo que realmente será bênção para você. Não permita que a ansiedade roube a certeza de que Deus está cuidando de tudo. O tempo da espera pode parecer um deserto, mas até no deserto há provisão. O povo de Israel caminhou pelo deserto por anos, e mesmo ali Deus enviou o pão do céu, fez brotar água da rocha e os guiou com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Isso significa que, mesmo que você não tenha chegado ao seu destino final, Deus está sustentando você no caminho. Escreva aqui nos comentários: eu descanso porque sei que Deus está cuidando de tudo. Declare isso sobre a sua vida. Tome posse dessa verdade. Não importa o que os seus olhos naturais vejam, a sua fé precisa estar firmada naquilo que Deus prometeu. Porque aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Nenhuma palavra dele cai por terra, nenhuma promessa dele se perde. Ele é fiel em todas as suas palavras e justo em todos os seus caminhos. Se você pudesse ver agora o que Deus já preparou, você não se preocuparia com mais nada.
mas Ele quer que você confie antes de ver. Porque a verdadeira fé não precisa de evidências para acreditar. A verdadeira fé se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Foi assim com Abraão, que creu contra a esperança. Foi assim com José, que confiou mesmo sendo vendido como escravo. Foi assim com Davi, que esperou anos para ver o cumprimento da promessa de ser rei. Deus nunca esquece aquilo que prometeu. O que Ele falou sobre você, Ele já decretou nos céus. A terra pode tentar resistir, mas nada pode impedir o cumprimento da palavra dEle. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Números 23:19. Se Ele disse que fará, então já está feito. Mesmo que ainda não tenha se manifestado no mundo físico, no mundo espiritual, a sua vitória já foi estabelecida. Você não precisa temer o amanhã. Deus já entrou no seu futuro. Ele já preparou as respostas, já organizou os encontros certos, já definiu o tempo exato para cada coisa. Nada será antes ou depois do momento perfeito. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move situações que você nem imagina. Ele usa caminhos inesperados, formas que fogem à lógica humana. Porque Ele não está limitado ao que parece possível. Ele é o Deus que cria caminhos onde não existem. E se hoje você sente que está no meio de uma tempestade, lembre-se, Jesus acalmou o mar com uma única palavra. Ele não precisa de muito esforço para mudar a situação. O que parece grande demais para você não é nada diante do poder dele. Às vezes, Ele não acalma a tempestade imediatamente, mas acalma você em meio a ela. E quando você aprende a confiar no meio do caos, é porque já entendeu que a sua paz não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus com você. Os pensamentos de Deus sobre a sua vida são maiores do que os seus. Talvez você tenha pedido algo pequeno, mas Ele está preparando algo muito maior. Talvez você tenha pensado em um caminho, mas Ele tem um plano infinitamente melhor. O que Ele faz sempre vai além do que podemos imaginar. Ele não está apenas preparando uma bênção para você. Ele está te preparando para viver essa bênção de maneira completa, sem que nada se perca. Não se deixe enganar pelo tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, Ele parece estar atrasado, mas na verdade, Ele está sincronizando tudo para que cada detalhe se encaixe perfeitamente. Quando Ele age, tudo faz sentido. E quando você finalmente ver o que Ele estava fazendo, você entenderá por que precisou esperar. Você verá que nada foi perdido, que cada momento de espera foi, na verdade, um tempo de construção. A sua fé não pode depender das circunstâncias. Se você confiar apenas quando tudo estiver bem, isso não é fé, é conforto. Mas Deus quer que você aprenda a confiar mesmo quando não há sinais visíveis. Porque a fé verdadeira é aquela que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Essa fé que move montanhas, que abre caminhos, que traz à existência aquilo que ainda não existe. O que Deus está fazendo agora na sua vida não pode ser medido pelos seus olhos. É algo que vai além da compreensão humana. Ele está transformando situações, quebrando barreiras invisíveis, preparando respostas que surpreenderão até mesmo você. O que parecia um fim será um recomeço. O que parecia uma derrota se transformará no maior testemunho da sua vida. Confie no processo. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele não esquece, não se distrai, não abandona aqueles que confiam nele. Se Ele está demorando, é porque há um propósito nessa demora. Ele não quer apenas te dar algo,
Ele quer te dar algo completo, perfeito, no tempo exato. E quando esse tempo chegar, você verá que tudo valeu a pena. A sua resposta já está a caminho. Seu tempo de viver o que Deus prometeu está se aproximando. Você não precisa se preocupar com os detalhes, apenas confie. Deus já resolveu tudo antes mesmo de você perceber que havia uma necessidade. Ele já planejou cada detalhe, nada foi deixado ao acaso. O controle continua nas mãos dele, e quando ele age, ninguém pode impedir. O que Deus está fazendo na sua vida vai muito além do que você pode compreender agora. Há movimentos acontecendo nos bastidores, portas sendo ajustadas, conexões sendo criadas, respostas sendo alinhadas ao tempo perfeito do céu. Você pode não perceber, mas há um propósito por trás de cada detalhe. Nada acontece por acaso. Deus não age no improviso. Ele não decide as coisas de última hora. Antes mesmo de você chegar a esse momento, Ele já havia preparado tudo. A inquietação que muitas vezes toma conta do seu coração não significa que Deus se esqueceu de você. A demora não é abandono. A espera não é castigo. Tudo está sendo moldado com perfeição. Às vezes, queremos respostas imediatas, caminhos prontos, tudo resolvido num piscar de olhos. Mas Deus trabalha diferente. Ele nos ensina a depender dele, a confiar nele mesmo quando não vemos o cenário completo. E é nesse tempo que a nossa fé se fortalece e amadurece. Cada dia de espera tem um propósito. Há coisas dentro de você que estão sendo preparadas para que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para recebê-la. Deus não apenas entrega bênçãos, Ele nos capacita para vivê-las da maneira correta. Ele quer que você não apenas receba, mas que saiba manter e desfrutar daquilo que Ele vai colocar em suas mãos. Por isso, não veja o tempo de espera como uma perda, mas como um investimento divino no seu crescimento. Muitas vezes, a preparação acontece no silêncio. Deus trabalha quando ninguém vê, quando tudo parece parado. É no secreto que Ele alinha os detalhes, que Ele ajusta cada peça. Quando finalmente tudo se manifesta, as pessoas podem pensar que foi de repente, mas você saberá que não. Você saberá que foi um processo longo, guiado pelo próprio Deus. Nada acontece sem um propósito. Cada minuto faz parte do plano dele. Escreva aqui nos comentários: eu confio nos caminhos de Deus. Declare isso com fé. Permita que essa verdade entre no seu coração. Porque no momento certo, quando Deus disser que chegou a hora, tudo acontecerá sem esforço, sem luta, sem resistência. O que antes parecia impossível se tornará realidade diante dos seus olhos. E você entenderá que foi Deus quem fez. Você verá que cada porta aberta, cada resposta recebida foi fruto da fidelidade dele. A vida é feita de estações. Há tempos de plantar e tempos de colher. Há momentos de silêncio e momentos de resposta. Se agora você está na estação da espera, saiba que ela tem um propósito. Nenhuma fase dura para sempre. O inverno da sua alma dará lugar à primavera, porque Deus não permite que os seus filhos vivam sempre no mesmo ciclo. Ele transforma cenários, renova forças, traz vida onde antes havia esterilidade. E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Ele não precisa da permissão dos homens, ele não depende das circunstâncias favoráveis. Ele abre caminhos onde não existem